Olá, boa tarde. Sexta-feira, dia de live JR, hoje para discutir os efeitos do cigarro eletrônico. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta, um assunto que desperta muito interesse, pelas plataformas digitais do Jornal da Record, do portal R7 e da Record TV. Comigo aqui no estúdio, hoje tenho o prazer de ter o Emerson Ramos, repórter do Jornal da Record. Emerson, bem-vindo. Oi, Camila, boa tarde. Prazer é todo meu. Muito legal participar dessa conversa que é importante. Olha, temos dois especialistas também. O Dr. Paulo Correia, que é coordenador da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Dr. Paulo, bem-vindo. Boa tarde, Camila, Emerson. Prazer estar aqui com vocês e com meu colega Aldo. E então o Dr. Aldo Agra Albuquerque Neto, que é pneumologista da Unifesp. Bem-vindo também. Obrigada pela presença para discutir um assunto tão importante. Obrigado e boa tarde. Bom, já pergunto para os dois especialistas, tem participação já pelas redes sociais aqui de quem nos assiste. O Naga, 2008, ele pergunta, vocês especialistas são a favor ou contra o cigarro elétrico? Parece simples essa pergunta, né? De fácil resposta, mas é importante a gente destacar aqui, por isso que eu trouxe essa questão. Então, a gente é contra a liberação dos dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. Isso inclui os cigarros de tabaco aquecido e os dispositivos eletrônicos para fumar, também conhecido como vapes. Eu, como presidente da Comissão de Tabagismo da SBPT, liderei uma coalizão de várias entidades médicas, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Pediatria, a ABA, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e todos nós temos revistos ao longo do tempo os estudos. Então, assim, os estudos levaram a Anvisa em 2009 a proibir os dispositivos eletrônicos para fumar. Agora, em 2022, com tanto tempo decorrido, só o que se fez foi avolumar o número de estudos que mostram que eles são danosos para a saúde, que eles são enganosos, além de tudo, eles são atrativos para os não fumantes. E mais uma coisa que é pouco divulgada, um estudo seminal em outubro de 2021 mostrou que os cigarros eletrônicos têm quase 2.000 substâncias químicas, a maioria delas é ignorada. Então, como é que a Anvisa vai liberar um produto que ninguém sabe o que tem lá dentro? Os fumantes estão arriscando, os fumantes de cigarros eletrônicos, inclusive pessoas que não fumavam, estão arriscando demais, porque o que tem lá dentro a gente pode detalhar durante a live, né, o que a gente sabe, mas tem muita coisa, a maioria não se sabe o que tem lá. São mais de 2.000 substâncias, são em torno de 2.000, com mais tempo, gente, quando os métodos se desenvolverem para estudar, vão ser mais de 2.000 substâncias, com certeza. Doutor Aldo também pode falar, contra ou a favor? Não, eu concordo completamente com o Paulo, a gente é contra o cigarro eletrônico. O que a gente conhece de cigarro eletrônico, a gente sabe que não é seguro, não tem como indicar o uso de uma substância, de um produto que não tem segurança. E, além disso, a gente não tem tempo de uso suficiente para a gente saber o que pode acontecer com o uso de cigarro eletrônico a longo prazo. Então, comparando com o cigarro convencional, que a gente sabe que os prejuízos vêm lá depois de 30, 40 anos, o cigarro eletrônico a gente tem um tempo muito curto de exposição. Às vezes 5, 10 anos que a gente conhece as pessoas usando cigarro eletrônico. Então, assim, provavelmente essas substâncias vão causar doenças, novas, às vezes até que a gente não conhece ainda, a gente não está familiarizado. Então eu concordo com o Paulo em ser completamente contra e a favor da proibição do cigarro eletrônico. Olha, tanto o Dr. Paulo como o Dr. Aldo deixaram claro que nem se conhece ainda exatamente tudo que tem no cigarro eletrônico. As substâncias que já se sabe que estão ali podem provocar que tipos de problema? Aliás, o cigarro eletrônico, ele é tão ruim para a saúde quanto o cigarro normal ou ele é até pior do que o cigarro normal? Então, a gente pode dizer que o cigarro eletrônico, ele abre a porta para o uso do cigarro convencional. Então, ele triplica as chances da pessoa usar o cigarro convencional. E o mais lesivo é usar os dois.
né, o próprio Ronlin, que foi o farmacêutico que inventou o cigarro eletrônico, ele não conseguiu ficar livre do cigarro tradicional e usar os dois. Então, gente, vamos dizer assim, cigarro eletrônico é cigarro, então ele tem os mesmos riscos do cigarro convencional que vocês já estão careca de saber. Angina, infarto, câncer, DPOC, tudo que vocês já ouviram falar. Agora, o cigarro eletrônico, ele tem riscos próprios dele. Exemplo, a bateria vaza líquido e esse líquido tem várias substâncias que o fumante está inalando. Para esquentar o líquido, né, primeiro não é só vapor de água, gente, são quase 2.000 substâncias. Além disso, para esquentar o líquido, tem um filamento que é coberto por metais. Esses metais, por exemplo, níquel, latão, cobre e outros, eles também vão para o seu pulmão e para o seu organismo quando você está fumando o cigarro eletrônico. O nível de níquel é 2 a 100 vezes maior nos usuários de cigarros eletrônicos do que no cigarro convencional. E o níquel é um carcinogênico grau 1, ou seja, comprovadamente provocador, causador de câncer em humanos. Ele causa câncer de esparas nasais e câncer de pulmão. Além disso, a gente já tem uma doença gravíssima que pode ser fatal, chamada de EVALI, a doença respiratória aguda grave associada à utilização dos dispositivos eletrônicos para fumar. Ela foi descrita em 2019 nos Estados Unidos e ela acabou ficando eclipsada, gente, porque a sua manifestação, tanto clínica quanto tomográfica, ou seja, radiológica, é muito semelhante da Covid. Nos Estados Unidos, que tem um sistema, que o CDC tem um sistema de monitoramento desses casos, eles têm muitos casos, centenas de casos de pessoas que morreram por causa desses dispositivos. Tem gente que precisa de transplante de pulmão, tem gente que fica com sequelas importantes. Então, vocês estão usando um dispositivo que não se sabe a maior parte das substâncias. Naquele estudo da Carsten Prasse, que mostrou que tem quase 2.000 substâncias, são cigarros comuns que são usados e um sal de nicotina bastante utilizado também pelas pessoas que usam esses dispositivos. Elas encontraram, por exemplo, em 2 das 4 marcas, eles encontraram cafeína. A cafeína, não se sabe a cafeína. Todos nós tomamos café, mas o que a cafeína inalatória pode fazer, não se sabe. O propileno glicol, que foi usado junto com a glicerina vegetal para conseguir produzir o vapor, não tinha estudos, né, e vapor é um termo que deve ser abandonado. O aerossol, a fumaça do cigarro eletrônico. Ele não tinha estudos de segurança em humanos, ou seja, o interesse das indústrias é promover a utilização de nicotina. E esses dispositivos eletrônicos para fumar, eles têm elevadíssima quantidade de nicotina. A gente pode conversar mais a respeito disso. Doutor Aldo, me parece que agora também é mais rápido, né, para adoecer quando a pessoa faz uso contínuo de cigarro eletrônico. Eu não sei se é pela exposição, porque há uma maior facilidade para fumar nos lugares, é isso que se vê quando você vê um usuário de cigarro eletrônico, mas de qualquer forma, há casos em que a pessoa fica bem adoecida do pulmão e faz o uso recente do cigarro eletrônico. Isso acontece? Vocês veem isso na prática? O que a gente está percebendo é que o cigarro eletrônico ele foi feito realmente para causar uma adição muito rápida. O sal de nicotina que é presente no cigarro eletrônico, ele consegue fazer com que o fumante use uma quantidade muito maior de nicotina e que ela seja absorvida de maneira muito mais rápida. Então, a quantidade total de nicotina por dia e inalada é bem maior e a adição acontece de maneira muito mais rápida. Isso significa uma chance de se tornar dependente mais rapidamente. Sim, eu acho que o grande problema do cigarro, um dos grandes problemas do cigarro eletrônico é que a adição é extremamente rápida. Então, o cigarro por natureza já chega muito rápido no cérebro. Em 9 segundos a nicotina já está no sistema nervoso central. O sal de nicotina do cigarro eletrônico ele foi feito para ser mais palatável, então não ter aquele gosto tão ruim e o paciente conseguir, o tabagista conseguir fazer inalações mais profundas e absorver a maior quantidade de cigarro. Isso faz com que durante o dia, durante a exposição, ele consiga absorver muito mais cigarro, muito mais nicotina, de maneira muito mais rápida. Então, a dependência parece acontecer de uma maneira muito mais rápida
do que do cigarro convencional. Então, esse é um fato. E as pessoas estão usando de maneira bem liberal, como se o cigarro eletrônico não pudesse ser usado em qualquer lugar, que não tivesse risco nenhum de fumar perto de outras pessoas, o que a gente já sabe que não é verdade. As pessoas que estão próximas, o tabagismo passivo, eles recebem a mesma quantidade de substância do tabagismo ativo, e essas substâncias a gente também sabe que já causa doença. Então, é uma exposição muito rápida. Aliás, doutor Paulo, se criou, inclusive, em algum momento, uma ideia de... As pessoas começaram a usar cigarro eletrônico, a pessoa fuma um cigarro e aí, não, vou para o cigarro eletrônico porque ele é mais leve, quase que num processo de deixar de fumar, e não é nada disso, né? Não, isso é mais um dos mitos que a indústria está... Então, assim, vamos atacar todos os mitos aqui de uma vez e desconstruí-los. É vape porque é vapor de água. Não, gente. Tem quase 2.000 substâncias identificadas e olha que vão identificar mais substâncias ainda. Olha, cigarro eletrônico é para parar de fumar. Não, cigarro eletrônico ele é um meio extremamente poluído, como eu acabei de dizer, e ele não fede, ele não tem monóxido de carbono comparado com o cigarro convencional. Mas ele tem outras substâncias químicas e, como nós já vimos, outros riscos. Quando se faz, existem, né? Você pode comprar site para colocar no seu dispositivo os produtos, os e-liquids, com concentrações diferentes de propileno glicol e glicerina vegetal. Quando você coloca mais glicerina vegetal, dá mais fumaça. E aí vejam no YouTube, quem não viu ainda, existem as vape fests, que as pessoas em ambientes fechados parecem umas convenções e todo mundo fuma em ambiente fechado. Existem já meios de você detectar, né? Por exemplo, você consegue detectar nicotina, propileno glicol. Está se começando a estudar, né, gente? Mas se sabe que sim, existe exposição, né, passiva, né? Tanto aquele tabagismo passivo que a gente está acostumado, que é aquele de fumar, né, e o outro está exposto àquela fumaça que tem as substâncias, como o chamado fumo de terceira mão, que talvez vários de vocês não tenham escutado ainda. Fumo de terceira mão, fica aqui uma mensagem para quem tem filho, sobrinho, você está fumando num ambiente com crianças, por exemplo, ou com animais de estimação. A fumaça, ela deposita, né, sobre os materiais, sobre o carpete, sobre a mesa e tudo mais. Se você abrir a janela ou ligar o ar-condicionado, ressuspende essas substâncias. Essas substâncias químicas caem no brinquedinho da criança, a criança põe o brinquedinho na boca e vai engolir. Ela absorve pela pele e absorve também pela respiração. Então, gente, cigarro eletrônico também provoca exposição passiva, tanto de segunda como de terceira ordem, e devem ser feitas as mesmas restrições que para os cigarros convencionais. Ou seja, políticas de ambientes livres de fumo também se aplicam, gente, a cigarro eletrônico. Não pode fumar em balada, não pode fumar em boliche, em sinuca, nada disso. Gente, tem várias perguntas aqui de pessoas que nos assistem. Obrigada pela audiência aqui na nossa live. Eu vou começar, então, pela pergunta do Carlos Júnior, né, feita pelo Facebook da Record TV. Por que o uso de cigarro eletrônico é tão comum entre os adolescentes? Ele vicia mais? Sim, o que se sabe, como o professor Aldo falou, a indústria ela adquiriu uma tecnologia que foi a associação com ácido benzoico. A associação com ácido benzoico tornou o cigarro mais tragável. A nicotina era alcalina e, sendo alcalina, dava uma sensação de aspereza na garganta. Ao associar com ácido benzoico, eles conseguiram aumentar muito a quantidade de nicotina. Então, para que você tenha uma ideia, né, um pod, que é um frasquinho do cigarro Ju, equivale a 3 maços de cigarro. Então, em termos de nicotina, é um conteúdo extremamente alto, 60 miligramas por ml, muito alto. E aí, o que acontece? A indústria sempre faz, gente, propaganda voltada para o adolescente. O adolescente tem várias questões, né? Ele quer pertencer a um grupo, então se no grupo as pessoas utilizam o produto, ele não quer ficar por fora, digamos assim, ele vai utilizar também. Ele subestima a capacidade de produzir dependência do dispositivo, ele superestima a sua capacidade, né? Ah, eu não sou viciado, eu paro quando eu quiser. Se vocês não assistiram, tem uma grande rede de streaming, né? Tem uma série que chama Broken e tem um episódio que chama Big Vape.
Lá vocês vão ver, né, como que a indústria consegue seduzir, né? Por exemplo, esse cigarro americano, o cigarro Juul, né, ele é considerado o iPhone dos dispositivos eletrônicos para fumar. Ele tem uma interface clean, as pessoas olham para ele e acham que ali não tem substância química nenhuma, né? Foi feita essa através de influencers em redes sociais, foi disseminada a informação errada, que é só vapor de água, então tudo isso leva o jovem a fumar. Doutor, só lembrando, A gente tem que né, que o acrescentar outras FDA, coisas, Paulo, a gente que... só para complementar o que ele falou, né, dessa marca Juul, essa semana o FDA, que é a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, baniu essa marca de cigarros exatamente por esse potencial viciante e também prejudicial à saúde. Mas, por favor, doutor Aldo. Não, só complementando o Paulo, quando a gente fala de adolescente do dispositivo, a gente tem que lembrar também que eles são todos saborizados, com um visual muito atrativo, todo colorido, essa ideia é realmente para atrair o jovem para usar o cigarro eletrônico. Então, qualquer propaganda que você vai ver um dispositivo todo colorido, com sabor de fruta, para ser extremamente atrativo. Tanto que a gente não quando leva em consideração, muita gente fala, não, o cigarro eletrônico é feito para tratar quem já usa o cigarro convencional. É óbvio que essa estratégia não é para tratar quem usa o cigarro convencional. Essa estratégia é justamente para atrair esse público que às vezes não fuma e que vê aquilo ali como apenas um vaporzinho com sabor. E que novamente engana essa população, expondo ela a esse produto nocivo. Tem mais pergunta aqui de pessoas que nos acompanham. Colorida, sim. Festas, eventos de promoção, influencers. Então, todo o kit da indústria de cigarro convencional, a indústria de cigarro eletrônico fez. E em relação ao comentário, o Juul, né, já entraram com uma ação de justiça. O Juul foi comprado por uma grande companhia transnacional de tabaco. Eles já entraram na justiça para evitar o efeito dessa suspensão que acabou de ser falada aqui. A gente estava falando da força, antes de fazer essa pergunta do telespectador, Emerson, a gente estava falando do passado antes de entrar no ar, e o Emerson relembrava, né, quando o cigarro foi lançado no Brasil e nos Estados Unidos, as propagandas, podia fumar em qualquer lugar, no avião, as mulheres grávidas fumavam e não se falava em risco à saúde, né, Emerson? Pois é, não, e tinha tinha todo um contexto de que o cigarro, ele era um status, um glamour, ele era um símbolo de virilidade, enfim, ou da pessoa ser elegante. Mas a gente passou por um processo aqui no Brasil, no mundo, né, mas aqui no Brasil também, de mudar essa imagem, né? Os comerciais foram proibidos, depois a gente teve a proibição de se fumar em ambientes fechados. E aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês o seguinte: a gente reduziu bastante, eu não tenho o número aqui agora, mas a gente reduziu bastante o consumo de cigarro no Brasil. E essa ampliação do uso do cigarro eletrônico pode levar a gente a um retrocesso em toda essa evolução? Me parece que o Brasil, inclusive, é um caso de sucesso, né, na redução do número de fumantes. A gente vê mais gente fumando na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Com certeza, Aldo, por favor. Com certeza, na verdade, a gente parece estar vendo um filminho repetido com essa questão do cigarro eletrônico e o cigarro convencional. O cigarro convencional sempre foi vendido, tinha aquela propaganda no cinema, que era glamuroso, que o status envolvido, e hoje é a mesma coisa com o cigarro convencional. Parece uma historinha repetida. É o adolescente com status, com cigarro eletrônico, e sendo altamente difundido numa população que já não estava tão exposta ao cigarro convencional. O Brasil realmente é um país pioneiro e à frente do tempo em relação às políticas ao cigarro convencional. A gente conseguiu reduzir de maneira drástica a quantidade de fumantes. Hoje, eu acho que o último levantamento do Vigitel é em torno de 9,1% da população adulta hoje fuma, uma quantidade muito menor do que já foi, mas o cigarro eletrônico está em franca ascensão, aumentando drasticamente essa quantidade de usuários. E assim, a gente vai estar tratando dependente de nicotina, tanto de um como do outro. Então, pode ser, e aí é uma opinião ainda, nada disso, que esses usuários também vão fazer o uso do cigarro convencional em paralelo, já que a gente vai ter um novo número de dependentes da nicotina.
Então, a gente pode realmente andar para trás com essa divulgação, dessa expansão do uso do cigarro eletrônico. Agora, doutor Aldo, a gente tem, por exemplo, dos maços de cigarro, hoje tem aquelas imagens fortes, né, para mostrarem para as pessoas consequências para a saúde e alertarem as pessoas para não consumir o cigarro. Antes da nossa live, eu estava lendo a respeito do cigarro eletrônico e vi relatos ali de alguns médicos atendendo pacientes em situações muito difíceis. Teve um relato que me chamou a atenção de um jovem que teria passado muitas horas fumando um cigarro eletrônico e acabou num hospital, precisou ser entubado, inclusive, por conta de consequência respiratória. Eu queria que vocês contassem se vocês têm se deparado também com casos extremos, né? Porque a gente pensa sempre em doença crônica lá na frente, né? Mas também acontecem situações até emergenciais provocadas pelo uso do cigarro eletrônico? Sim, a EVALI, né, que é a doença respiratória aguda grave associada aos dispositivos eletrônicos de fumar, está aí, enquanto coordenador da Comissão de Tabagismo da SBPT, porque a Anvisa estava nesse processo de AIR, né, de avaliação de impacto regulatório, eu suscitei a Anvisa que eu dizia que era importante que a agência mantivesse um controle, uma notificação obrigatória, compulsória, dos casos de EVALI, que era mais uma coisa que poderia mostrar a gravidade disso. Então, apenas para poder complementar e ampliar a resposta do Aldo e a discussão em geral, a gente sabe que o uso do cigarro, a iniciação hoje em dia se processa pelo cigarro eletrônico para o jovem. Né? Nós temos o Vigitel e o Covitel que mostram isso com muita clareza. Né? Ele apela para a população de 15 a 24 e depois 24 a 39 é a porcentagem da população que mais utiliza. A iniciação no cigarro eletrônico triplica, ou dependendo do estudo, quadruplica as chances de iniciação no cigarro convencional. Quando se começa a usar cigarro eletrônico ou cigarro convencional no início da adolescência, você vai criar sinapses de dependência química, essas pessoas vão ter mais dificuldades para poder parar de fumar. Outro aspecto importante foi um estudo publicado no Pediatrics em 2018, que mostra que o início do cigarro eletrônico no início da adolescência, ele faz com que essas pessoas também aumentem os riscos do uso dual de cigarro convencional e maconha no meio da adolescência. Então, vejam bem, né, o cigarro eletrônico, ele abre a porta para outras coisas que são fumadas. E uma coisa que nos preocupa, como vocês tinham falado, Emerson, que é os cigarros eletrônicos são atrativos para pessoas que não eram fumantes. Então, a gente encontra nos consultórios, né, meu consultório, o consultório do Aldo, pessoas que não utilizavam cigarro convencional, mas envoltos nesses mitos que é só vapor de água, que fumar não é fumar, é vaporizar, essas bobajadas todas que a indústria fala, e essas pessoas estão fumando cigarro eletrônico. Eu tinha um paciente que caiu nessa, que fumava 3 cigarros por dia, eu até falei com ele, olha, 3 cigarros por dia, ainda assim tem risco, vamos parar. E aí ele resolveu passar para o JUL. O resultado é que ele está fumando um pod de cigarro JUL por dia. Nossa, é muita coisa. Bom, tem uma pergunta aqui da Zânia Esteusita, pelo Facebook da Record TV. Dizem que todos os cigarros fazem mal, mas por que o cigarro eletrônico é pior para a saúde? Seu uso pode matar mais rápido, né? Que vem no complemento do que você estava dizendo. E aí é importante a gente explicar também, de uma forma fácil, qual é a diferença do cigarro normal para o eletrônico, né? O que esse dispositivo tem que faz sair a fumaça e por que faz tão mal à saúde também? O doutor Aldo pode responder essa. Então, o cigarro eletrônico e o cigarro convencional são formas diferentes, mas que no final é para fornecer nicotina, que é o produto que causa dependência. O cigarro convencional ele tem a queima, e a gente não fala tanto que o cigarro convencional é melhor ou pior do que o cigarro eletrônico convencional, ele é melhor ou pior. Eu acho que são coisas diferentes. Se a gente comparar os riscos, eles compartilham alguns riscos, como o risco de dependência, o risco cardiovascular, a exposição a substâncias neoplásicas. Mas o cigarro eletrônico, por exemplo, tem risco de explosão, de causar lesão pela própria exposição. Aquele monte de líquidozinho colorido, com sabor, pode estar em casa, uma criança ingerir, e a criança pode se intoxicar pelo cigarro eletrônico. Então, sim, são substâncias, são
produtos, os dois lesivos. Eu não comparo um com o outro, um é melhor ou é pior, porque dá uma ideia que, não, eu vou usar esse daqui porque é um pouco melhor do que o outro, é menos risco. Não, a gente tem que ter bem claro aqui, os dois são lesivos, os dois causam mal, os dois podem causar doença pulmonar, doença cardíaca, doença cardiovascular. Então, é melhor guardar essa informação do que ficar fazendo essa balancinha de qual é o melhor e qual é o pior em relação um ao outro. Eu e o Emerson, a gente não é tão jovem, né? A gente é da época do cigarro tradicional, e aí veio o eletrônico, e tem uma pessoa aqui na nossa produção, o Lucas Leck, estava explicando, né? O doutor Paulo, você pode até falar melhor, tem o cigarro eletrônico e tem um eletrônico que é descartável, né? Porque o eletrônico até é mais difícil de acessar, porque ele é importado, custa caro, você tem que comprar o sabor à parte. Agora, tem um que vende, segundo ele, segundo o relato dele mesmo, né, que costuma sair e tal, em baladas e ver o pessoal todo fumando, que você compra em banca de jornal. Qual é? Essa é uma novidade? É feito aqui? É importado também? Então, só para que a pessoa que nos perguntou tenha esclarecido, nós estamos já na 4ª geração de cigarros eletrônicos. A primeira geração chamava de cigalike, eles eram parecidos com cigarros convencionais e eles tinham os cartuchos preenchidos e aí você fumava aquele cartucho e acabou. Eles usavam mais a nicotina alcalina, então eles não eram muito satisfatórios para os fumantes. Depois eles começaram a desenvolver esses cigarros, de 3ª geração são chamados de mods, de modificáveis, porque você pode alterar, né? Conversando com essa geração mais nova, você tem vários settings que você pode alterar, assim, voltagem, amperagem, você pode comprar o reservatório maior, menor, você pode colocar o líquido de um fabricante, juntar o líquido de um fabricante com o do outro, e os de 4ª geração são os tipos JUL, que são os pods, que são os frasquinhos, que normalmente eles já vêm cheios, mas no Brasil, por exemplo, eu, com alunos de medicina, eu perguntei para os meus alunos, né, fiz uma pesquisa qualitativa, e aí eles me mostraram que eles sabiam abrir o pod do JUL, compravam o líquido na internet. Então, assim, gente, é uma viagem o que acontece no Brasil, não é? Porque, tipo assim, a indústria coloca qualquer coisa na rua, no dia seguinte ela está vendendo. E os riscos, como eu e o Aldo falamos, vão demorar décadas para serem estabelecidos. Então, assim, a indústria quer isso, né? Ela quer ter um leque de produtos. Para que vocês tenham ideia, existem mais de 20 mil sabores de cigarros eletrônicos já catalogados. E a cada dia surgem mais sabores. Então, assim, esses produtos, no Brasil, eles não estão sendo fiscalizados. Então, assim, a gente quer que a Anvisa proíba, em definitivo, esses produtos, mas cadê vigilância sanitária estadual, municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, os entes fiscalizadores? Isso está sendo vendido em tabacaria e banca de jornal, e sites na internet que todo mundo sabe. Gente, isso não existe, né? É um produto que é inseguro, que tem quase 2.000 substâncias, que a gente já sabe que faz muito mal, como o doutor Aldo falou, não tem cigarro bonzinho, nem o descartável, nem o diferente. Não adianta, gente, fumar é uma forma insegura, é uma forma arriscada. Então não fumem nem cigarro eletrônico, nem cigarro convencional. Todos os dois são horríveis. Doutor Paulo, o senhor está dizendo que, além da gente, obviamente, ter que fazer esse trabalho de conscientização, tem que ter a repressão que evite que esses produtos cheguem às pessoas, né? E a gente está falhando nisso no país. Sim, outro aspecto que nós estamos falhando são as campanhas educativas, porque em inglês a gente chama isso de enforcement, né? No Brasil se fala assim, tem lei que pega e lei que não pega. Não, a lei só pega se ela for fiscalizada. Então, assim, fazer uma resolução e deixar... A internet foi feita para ser um território autônomo, não é? Então, assim, ele é assim, subliminar, né? É bastante fácil você conseguir julgar alguma coisa lá. E as indústrias, como você mesmo falou, né, Emerson, elas aprenderam, depois que houve a proibição, de como chegar no seu
usuário final. A indústria comunica pelo próprio maço, né? Apesar de ter as imagens de advertência lá, ela coloca inserts dentro dos maços, ela compra pessoas, né, influencers e tudo mais para poder fazer o discurso dela. Então, assim, nós estamos falhando muito. Não está existindo fiscalização. A gente sabe, inclusive, que onde se fuma mais cigarro eletrônico no Brasil? Na região centro-oeste, na região sul, que são as rotas do contrabando. Basta se pensar um pouquinho, é só ver as notícias do jornal, toda vez que se apreende cigarro eletrônico é no sul ou no centro-oeste. Tem uma rota de contrabando acontecendo aí, gente. E vamos educar a população, né? Inclusive, vamos educar os não fumantes, porque os cigarros eletrônicos estão sendo chamativos também para pessoas que nunca fumaram cigarros convencionais. Vejam a gravidade e a necessidade de campanhas de saúde pública. Aliás, doutor Aldo, que a gente deixar de investir nesse momento em combate à venda ilegal desses cigarros e também em campanhas de conscientização, bom, que a gente deixar de gastar agora, certamente o custo vai ser muito grande no SUS lá na frente, né? Inclusive com problemas que a gente nem conhece ainda, né? Não, isso com certeza. Se a gente fizer um comparativo com cigarro convencional, por exemplo, hoje 8 milhões de mortes anuais somente do cigarro convencional. Então, o peso disso, de pessoas que adoecem, usam o sistema de saúde, deixam de trabalhar, deixam de produzir, isso é imenso. E isso não é pontual, isso é a longo prazo. Então, realmente, quanto mais a gente investe em cessação do tabagismo, prevenção do tabagismo como um todo, seja de cigarro convencional, seja de cigarro eletrônico, a gente vai ter uma economia de vidas e financeira absurda a longo prazo. Olha só. Só para acrescentar esse aspecto financeiro que o Aldo está falando, para que você tenha uma ideia, o cigarro convencional, as indústrias de tabaco gostam de falar que elas geram emprego, que elas arrecadam impostos e tudo mais. Então, o IEX da Argentina resolveu fazer um estudo para poder ver, né, o peso da balança de arrecadação e de impostos, né? Então, assim, as doenças que o cigarro provocam um gasto de 125 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, gente. Então, assim, é uma conta que não fecha. A arrecadação de impostos é em torno de 17 a 20 bilhões e os gastos são 125 bilhões. A conta não fecha. A conta não fecha, com certeza. Olha, tem uma pergunta aqui da Valquíria Silva, que é pelo Instagram da Record TV. A gente está falando sobre isso, né? A venda do cigarro eletrônico é proibida no Brasil, então por que é tão fácil comprar pela internet? Aí eu complemento o que a Valquíria está dizendo. Hoje também lendo sobre cigarros eletrônicos antes de vir para a live, é fácil encontrar anúncio. Olha, deixa de fumar o tradicional, é o que vocês tinham falado aqui mesmo, né? Com o cigarro eletrônico, ele funciona para isso, e aí uns valores também. Não é barato comprar cigarro eletrônico. Mas, de qualquer forma, ela pergunta a Valquíria, por que é tão fácil, então, encontrar pela internet? Ausência de fiscalização. A internet é um território que foi feito para disseminar informação. Então, você pode disseminar a informação do bem e do mal. A própria indústria já identificou isso. Tem um filme que chama You Don't Know Nicotine, que também eu aconselho para vocês verem, que vocês vão ver lá no You Don't Know Nicotine. Eles contrataram um cara que era um usuário de vape, que chama Nick Green, e aí o Nick Green usa, né, a base de fãs dele para poder disseminar os mitos e fazer apologia e tudo mais. Então, o que você está chamando a atenção é uma coisa importante. Agora, assim, a gente pode ser cidadão, né, gente? A gente pode denunciar para as vigilâncias sanitárias, né? Dar print na tela, no site e tudo mais e denuncia. Agora, os órgãos fiscalizadores também têm que passar a atuar. A atuação é muito tímida, pontual, você vê uma coisa aqui e ali, mas tem que ser sistemático, né? Agora, doutor Aldo, doutor Paulo, queria perguntar para os dois, ouvi-los falar o seguinte sobre... A gente está dizendo aqui que os jovens estão entre os que mais consomem esses cigarros eletrônicos. Então, que tipo de orientação se pode dar para os pais? Como é que os pais podem tentar lidar com isso, orientar seus filhos, desestimular o uso do cigarro eletrônico? O que a gente pode dizer para os pais que estão vendo a gente agora e estão aflitos com essa situação? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer. Se a gente sabe o que tem no cigarro eletrônico, conhece como ele causa dependência,
conhece os malefícios que ele pode causar, e a gente tem uma conversa franca, criando o vínculo e a confiança a falar a respeito disso, eu acho que é a melhor maneira de agir. Teve um caso curioso esse ano passado no nosso ambulatório de tabagismo, quando um pai levou realmente um adolescente, porque ele queria que a gente discutisse com ele sobre os malefícios do cigarro eletrônico, e ele pegou esse adolescente fazendo uso. Então, acho que o que ele precisava era informação. E eu acho que as pessoas estão muito mal informadas sobre o cigarro eletrônico, justamente por vender essa ideia, que é uma forma menos lesiva de cigarro, porque não causa mal, porque só é um vaporzinho com sabor. Não, que causa doença, que é potencialmente aditivo, que causa dependência. Então, acho que informar os pais deixa eles capacitados a colocar isso na mesa de casa e trazer isso para a discussão. Não deixar a rua, a internet, o WhatsApp simplesmente informar o adolescente da maneira mais deturpada possível, dizendo que tudo é bonitinho, que o cigarro faz bem, e aí ele realmente vê o exemplo dele, na verdade, não dentro de casa, mas o exemplo da rua com uma informação deturpada. Eu acho que a melhor estratégia para isso é realmente buscar informação e conversar com sinceridade em casa sobre o cigarro eletrônico. Doutor Paulo, só quer dar uma orientação também para os pais? Gostaria. São duas coisas. Droga é a conversa de cozinha, gente. Você quer prevenir que seu filho comece a utilizar uma droga, você tem que... Toda oportunidade que tiver, tá vendo uma série, tá vendo alguma coisa que alguém utiliza alguma coisa, veja bem, olha que existe um discurso de normalização dessa droga aqui, né? Ver casos que acontecem assim, existe hoje em dia, infelizmente, gente, muito pai terceirizando as coisas. Vocês sabem que eu tenho colegas, amigos e amigas que são donos de escolas, então, inclusive aí em São Paulo. E aí, estavam me falando que chegam mensagens assim, de que os pais estão terceirizando para a escola tirar a fralda dos filhos. Então, assim, participe da vida do seu filho, não terceirize a vida do seu filho para outras pessoas. Você tem que acompanhar, você tem que saber com quem que seu filho anda, com quem que seu filho está. Essas coisas são fundamentais. Existem também estratégias de prevenção de drogas. Eu participei como palestrante recentemente em Campinas do Free Mind, foi agora de 15 a 18 de junho, e estava o pesquisador lá, o William Crano, com quem eu tive a oportunidade de conversar. Ele apresentou vários estudos interessantes, e ele chamava a atenção desse papel seminal, central mesmo, que os pais, ele estudou, né, quem que os jovens escutam. Então, a gente tem a impressão que o adolescente não escuta os pais, e os pais são o principal caminho, o principal canal de falar com o jovem que a droga faz mal, que o cigarro eletrônico faz mal. Então, o que o professor Aldo chamou a atenção, né, os pais têm que se informar, os pais não podem se omitir, e existem várias coisas que também podem ser usadas. Né? Eu ajudei a traduzir, eu tenho um projeto de prevenção à iniciação que chama Education Against Tobacco, eu sou coordenador no Brasil desse projeto. A gente tem um aplicativo que chama Smoker Face, vocês podem baixar nas lojas de aplicativos virtuais, e é feito para o adolescente postar, para ele trazer para a realidade dele a questão, assim, a linguagem é a linguagem que o jovem está acostumado, linguagem de smartphone, de postar. Então, ele tira uma foto, o software envelhece, coloca ruga. Então, assim, traz para a realidade. O jovem tem dificuldade de pensar nos problemas futuros, entendeu? E como o cigarro eletrônico não tem monóxido de carbono, não fede, ele fica assim, isso é só um vaporzinho, não vai ter nada. Então, todas essas coisas são importantes. É importante a escola, a comunidade, né? A família maior, né? Tios, primos, avós, todo mundo também está empenhado nisso, e a própria comunidade da escola, etc. Nossa live está chegando ao fim, mas de qualquer forma, olha só, muita participação de espectadores. O Moises, o Azanga, fala pelo Facebook da Record TV. Boa tarde, estou assistindo de Moçambique, muito legal. E o Cipriano Vilanculos, também, Facebook da Record TV, e está ligado lá de Maputo, Moçambique também.
Muito legal de ver que tem essa audiência tão longe da gente, tão pertinho aqui. A Alessandra Mendes também mandou pelo Instagram do Portal R7 uma mensagem, obrigada. E aí, para finalizar, eu acho que a gente tem pouco tempo, acho que mais uns 2 minutinhos, se vocês quisessem falar, achei ótima essa mensagem para a gente acabar, que é a seguinte, da Miriam Nunes, pelo Instagram do Jornal da Record. Qual é a melhor forma de deixar de fumar? Acho que essa é uma pergunta ótima para a gente finalizar com uma mensagem positiva. 1 minutinho para cada. Aldo, começa, por favor. Tá joia. A melhor forma de parar de fumar é, primeiro, querer parar de fumar. E hoje a gente tem apoio possível lá. A gente tem medicação, a gente tem tratamento comportamental. Então, se você tem dificuldade de parar de fumar, eu acho que é procurar ajuda para enfrentar esse processo, que ele consegue ser muito mais tranquilo do que parar sozinho. Então, acho que essa é a melhor estratégia, procurar ajuda. Procurar ajuda é fundamental porque você tem alguns quebra-molas, algumas barreiras e umas dificuldades. O profissional vai estar preparado para te ajudar nesse processo, né? Existem umas coisas que o fumante, quando está parando de fumar, tem que lidar, que são pensamentos automáticos, que são armadilhas que a cabeça dele mesmo cria para ele. Então, assim, a gente brinca, né, Aldo, que parar de fumar é igual parto, né? O neném nasce com anestesia ou sem anestesia, mas com anestesia é bem melhor. Você vai numa pessoa que sabe como te ajudar. Olha, vai por aqui que vai ser mais tranquilo, faz isso. Ele vai te dar dicas, vai fazer treinamento com você, prevenção de recaída, técnica de manejo de fissura. Então, tudo isso, né? Fazer um tratamento personalizado de acordo com a sua dependência, com o conjunto dos seus fatores psicológicos, comportamentais. Então, gente, parar de fumar, a maioria das pessoas precisa de 5 a 7 tentativas para poder parar de fumar. Não desista. Se der errado, vai lá no Paulo, vai lá no Aldo, no seu médico de confiança e fala assim, doutor, eu tentei, mas aconteceu isso e tudo mais, estou aqui para a gente tentar de novo. Vamos tentar de novo? Vamos. Agora que a gente sabe o que deu errado, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Se você está pensando em parar, não deu certo ainda, vamos tentar de novo, procure um profissional capacitado e vai dar certo. Tá certo, gente. A nossa live JR chega ao fim desta sexta-feira. Semana que vem tem mais. Emerson, queria agradecer a sua presença, a sua participação. Foi um prazer. Fiquei bem feliz. Agradeço. Conversa boa demais, né, Camila? Sempre bom, orientações, né? E alertas super importantes. Aí, obrigado aos nossos 2 convidados. Doutor Aldo e doutor Paulo, obrigada pela presença aqui no Jornal da Record. Voltem sempre. Nós agradecemos o privilégio de estar aqui com vocês, tentando destruir um pouco, né, desconstruir esses mitos que a indústria tanto tem propalado com redes sociais, etc. Muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece, eu e Paulo, pela oportunidade de discutir esse assunto que é tão importante. Então foi isso, gente. Obrigada, viu, pela companhia e até a semana que vem.